A polícia de Jacareí está investigando as pessoas que compraram os documentos falsos confeccionados por um designer gráfico. Elas também vão poder ser indiciadas criminalmente. O homem foi preso em flagrante e confirmou que agia há 2 anos. Para imprimir atestados médicos, ele cobrava R$10. Falsificava também históricos escolares e até contas de luz. Diplomas de universidades eram reproduzidos por R$50. À primeira vista, até parece um documento autêntico. Tem até o logotipo da Santa Casa de Jacareí, mas o atestado médico é falsificado. A fraude acontecia nesta casa no Parque Santo Antônio, em Jacareí. Aqui mora o designer gráfico Paulo Antônio Nascimento, de 52 anos, que, segundo a polícia, era o responsável pela adulteração. No início do ano, houve um derrame na cidade de atestado médicos falsos que teria sido emitido pela Santa Casa. A Polícia Civil instaurou diversos inquéritos policiais e estava investigando para saber quem era o autor. A Polícia Militar descobriu a farsa depois de abordar mãe e filho em uma blitz de rotina. No celular de um deles havia mensagem solicitando ao suspeito a falsificação. A Polícia Militar solicitou um atestado falso e, quando veio retirar o documento aqui na casa do designer gráfico, anunciou a prisão em flagrante. No local foram apreendidos computadores, impressoras e pendrives. O acusado também falsificava diplomas e carteiras de identidade. Luciana Cristina Ribeiro, de 39 anos, e Ednilson Bruno Ribeiro, de 20, que trocaram as mensagens, também foram presos. Eles vão responder na justiça por falsificação. Quem pagou ao designer gráfico para reproduzir os documentos também deve responder à justiça por falsificação. A pena vai de 2 a até 6 anos de prisão. Elas vão responder pelo uso do documento falso. Tanto que já há diversos inquéritos policiais instaurados, apurando quem fazer esse falso, e a pessoa que apresentou esses documentos nos locais, nas empresas, eles vão responder pelo uso do documento falso. A frente fria deve estragar o fim de semana, é o que diz a previsão do tempo. Mas em plena crise hídrica, a chuva é sempre bem-vinda. Uma área de baixa pressão atmosférica mantém o tempo instável nesta sexta-feira. Até podem ocorrer alguns períodos de melhoria, mas a chuva vai predominar, principalmente no período da tarde e à noite. Mínimas de 15 graus em Santo Antônio do Pinhal, 18 em Aparecida, 19 em Taubaté e 22 em Ubatuba. Já as máximas devem atingir a casa dos 28 graus em São José dos Campos e Caraguatatuba, 30 em Pindamonhangaba e 31 graus em Lorena. A tendência para o fim de semana é de muita chuva no Vale, Litoral e Serra. No sábado, em Campos do Jordão, as temperaturas variam de 10 a 25 graus. O Momento Rio Vivo começa com uma boa notícia. A chuva das últimas 24 horas melhorou a situação dos reservatórios da bacia do Rio Paraíba do Sul. Jaguari subiu de 1,93% para 2,06% da capacidade e a represa do Funil tem agora 7,41%. Já a de Paraibuna continua no volume morto, com menos 0,26%. A de Santa Branca também opera na reserva técnica, está com menos 3,75%. Como vimos, é preciso chover muito para normalizar o nível dos reservatórios. Por isso, temos que economizar. Márcio, você sabia, por exemplo, que a água do aquário é excelente para você aguar as plantas? Pois é, uma ótima dica, né, para quem tem peixinhos em casa, né, Gianda? E você sabia que o banheiro responde por 60% do gasto de água de um imóvel? Mas é possível evitar o desperdício. Nas lojas, há produtos que ajudam a economizar. Em meio à pior crise hídrica da história, muitos se preocupam em como fazer para colaborar dentro de casa antes que a água comece realmente a faltar. É o caso do Rodrigo. O professor de Taubaté aprendeu e agora ensina que é preciso economizar. Não demorar no banho, né? Orientações aí de escovar os dentes com a torneira fechada, né? Sempre estar lavando louça também, né? Ensaboar, depois passar água, né? Então,
um tratamento mais rápido com a utilização da água. Nós trouxemos aqui na casa do Rodrigo a Vanessa, que é engenheira ambiental e vai dar algumas dicas para quem quer começar a economizar água imediatamente. Vanessa, qual a principal dica para fazer essa reutilização? Bem, a princípio nós podemos fazer um reservatório emergencial de água, ou seja, captar essa água da chuva com qualquer tipo de recipiente, baldes, reservatórios de água maiores, tá? Isso a princípio para você estar utilizando essa água para uso não potável. Algumas destas orientações o Rodrigo já está seguindo e repassando para toda a família. Ele deu um jeito de captar a água da chuva para poder reaproveitá-la e assim evitar o desperdício. É um tambor, né, de 200 litros que eu consigo estar captando a água da chuva, né, pelo encanamento da calha. A água que você já conseguiu captar, deu para usar bastante? Deu para ver quanto que essa água é útil? Sim, já consegui estar utilizando ela, né, como descarga no meu banheiro, limpeza dos corredores da minha casa, né? E limpeza da frente também, uma água que eu posso estar utilizando ela externamente na minha casa, limpeza das janelas, né? E na descarga também, que é onde você realmente vê quanto de água é utilizada para esse fim. Quais os outros hábitos diários que as pessoas podem começar a mudar para também economizar e reutilizar a água? Bem, vamos começar pelos banhos, né? Desligar a torneira ao ensaboar, tá certo? Utilizar copo para escovar os dentes. Outra medida, quando você ligar o chuveiro, aproveita aquela água que você deixa, que é a primeira água fria, coloca um balde no banheiro e utiliza essa água, porque ela pode ser ou para vaso sanitário ou também para outros fins de limpeza da sua casa. Também tem a opção, quem tem aquário em casa, uma dica muito importante, quando você for fazer a limpeza desse aquário, essa água do aquário, coloque ela nas plantas, ela serve para irrigação e é ótima para essa situação. Além da mudança de hábitos, as lojas de materiais para construção já oferecem diversos equipamentos que ajudam na economia de água. Os preços variam de R$ 100 a R$ 1.500. Os mais acessíveis são os redutores de água de descarga. Ao invés de 6 litros, gastam a metade. Com o preço um pouco mais salgado, as torneiras que contabilizam o tempo que ficam abertas também são bastante procuradas. Temos também a torneira sensor, que é aquela que você aproxima a mão e ela aciona somente o necessário. Temos algumas duchas, por exemplo, a ducha, ela tem um jato inteligente, são 5 tipos de jatos, onde você consegue gastar somente 6 litros de água por minuto, né? Isso hoje o consumidor, tanto o consumidor quanto a indústria, está preocupado realmente com essa economia de água, né? Devido a falta de recursos hídricos. E a procura também já aumentou. E agora já temos uma procura aí em torno de 50%, inclusive, e isso a mais do que 2013. Inclusive caixa d'água, né? Caixa d'água, por exemplo, na nossa região nem tanto, mas na região de Itu, por exemplo, já a demanda por procura de caixa d'água já ultrapassa 1000%. Este foi mais um Momento Rio Vivo, iniciativa do grupo Band Vale, que há quase 12 anos mantém o projeto Rio Vivo em prol da recuperação e da preservação do meio ambiente. Saiba mais em nossa fanpage, facebook.com/projeto.